relacionado à próxima patologia. A primeira foi TDAH, falamos aí do ciclo patológico, biopatológico do TDAH, critérios de fechamento de diagnóstico, manifestações clínicas, fatores aí de piora progressiva da doença, manifestações secundárias chamadas de negativas e depois os protocolos de tratamento comparados naquele artigo, naquela meta-análise. E hoje nós temos aí esquizofrenia. Conteúdo novo, o grupo de slides chamado aí de medicações que a gente chama de antipsicóticos ou agentes neurolépticos, que são as medicações empregadas no tratamento desses transtornos. E o transtorno mais comum dentre os transtornos psicóticos é a esquizofrenia. É o mais frequente e o mais prevalente no território nacional, na Federação Brasil. Em torno de 10 a 11% da população nacional tem a esquizofrenia. Mais de 250 genes estão relacionados à doença. E essas manifestações, que divididas em brandas, moderadas e severas, têm um alto grau de progressão quando não medicalizadas. Isso significa que é uma patologia epidemiologicamente falando de alta incidência e alta prevalência, em que a medicação é extremamente necessária para o controle sindrômico dessas manifestações, dessas mudanças comportamentais em âmbito doméstico e também nas outras relações interpessoais com amigos, parentes, em vida em sociedade. Nós vamos falar um pouco também sobre o erro biológico, fundamentalmente qual é o erro neurotransmissional do paciente com esquizofrenia e qual é a abordagem necessária medicamentosa e como, evidentemente, essa medicação vem a atuar no sistema nervoso central. Sendo assim, nós começaremos então com uma análise histórica da esquizofrenia. Essa doença que acomete 11% da população do território nacional, que tem mais de 250 genes envolvidos e que tem aí uma proporção de 5 meninos para uma menina, então 5 indivíduos do sexo masculino para um indivíduo do sexo feminino. Vale ressaltar então que o erro neurobiológico é diferente, extremamente diferente do erro neurobiológico do TDAH. No TDAH nós tínhamos uma hiperrecaptação dopaminérgica e faltava esse neurotransmissor excitatório para a neurotransmissão em atividades cognitivas e funcionais motoras. Na esquizofrenia não, há uma hiperprodução de dopamina e uma hipercaptação dopaminérgica. O indivíduo esquizofrênico traz consigo esse erro, o erro de produzir muita dopamina pela substância nigronegra no mesencéfalo e também muita absorção, muito ligante envolvido, ou seja, muitos sítios de receptores D2. Os sítios de recepção da dopamina são chamados de sítios ligantes D2. O receptor dopaminérgico é o receptor D2. Amplamente distribuído no sistema nervoso central, mas principalmente distribuído na região anterior cingulada. Vocês lembram ali do giro do símbolo supracalosamente distribuído? Então, na região anterior cingulada é onde encontra-se a maioria dos receptores dopaminérgicos. Esse neurotransmissor que é de caráter excitatório para o sistema nervoso central. Haja visto então que essas manifestações do paciente esquizofrênico são ligadas a transtornos hipercinéticos, de aumento de movimento, de taquilalia, não é? Então são sintomas sempre ligados à agitação do indivíduo, já que ele produz bastante dopamina e também tem muito ligante dopaminérgico. Então essas manifestações não são manifestações inibitórias, mas sempre são manifestações excitatórias por conta do cunho excitatório do neurotransmissor em questão. Essas medicações impostas, que são os agentes antipsicóticos ou neurolépticos, eles foram amplamente dissipados para esses pacientes, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Claro, um evento importante da história da humanidade que trouxe consigo também algumas alterações psíquicas, alterações daqueles combatentes que foram para a guerra e depois voltaram para suas famílias e, claro, de herdabilidade que tiveram no campo de batalha, nas situações que entrincheirados ficavam, voltavam para casa com um apelo emocional muito forte, uma angústia e, consequentemente, com traumas das batalhas que tiveram. Sendo assim, a primeira alternativa foi uma alternativa psicoterapêutica e que teve falha na atuação, se pura e simplesmente ministrada como foi. E aí, alguns médicos norte-americanos e outros em contato com médicos alemães
desenvolveram aí as primeiras medicações para combate desse transtorno. E a primeira medicação, né, foi a clorpromazina, tá? Uma tiazina, uma medicação derivada dos fenotiazínicos, né? Então a clorpromazina é um fenotiazínico derivado de uma tiazina. O que é uma tiazina? É uma medicação que tem um anel parecido com um anel benzênico com 4 carbonos. Vocês lembram de química orgânica? 4 carbonos com um grupamento de nitrogênio e um grupamento de enxofre. Então essas medicações tiazínicas normalmente elas eram criadas para outras manifestações que não essas para psicose. Elas eram criadas para manifestações ligadas à vasodilatação. Olha que importante, né? Então as primeiras medicações tiazínicas eram prescritas para dilatação, para vasodilatação, como por exemplo contenções inflamatórias na via aérea superior, contenções inflamatórias na região de orofaringe, né? Como a gente tem por exemplo o polaramine, né? Que é o antihistamínico. Essas medicações eram criadas para combate histamínico, para combate da dilatação causada pela histamina e pela bradicilina. O que puderam ali observar? Que esses agentes tiazínicos, mesmo que combatessem essas manifestações bradicinínicas e histamínicas de vasodilatação, mesmo contendo esses processos inflamatórios locais, tinham como efeito rebote, o efeito colateral, a diminuição da rotatividade do sistema nervoso central. Então algumas medicações, normalmente elas são testadas para um preceito e quando o efeito colateral é manifestado, a gente observa que ela tem propensão para um outro uso, e foi o caso da tiazina. Olha que interessante. Então os fenotiazínicos derivados da tiazina, veja, com grupamentos carbônicos, com grupamentos ali de enxofre e nitrogênio, esses tiazínicos aí eram utilizados como contensores inflamatórios no início das suas prescrições. E aí observavam que os efeitos colaterais desse combate de dilatação, né, era o quê? Uma redução da neurotransmissão dopaminérgica. E aí eles começaram a ser modificados em laboratório e foi criada a clorpromazina aí em meados da década de 50, tá? Para que houvesse um controle da liberação excessiva da dopamina, já que o erro neurobiológico do esquizofrênico é produção excessiva de dopamina e absorção excessiva de dopamina em sítios D2, na região ali anterior cingulada. O uso dessas medicações tentava arrefecer, diminuir esse quadro, ok? Com sucesso? Com sucesso. Tem efeito colateral? Tem manifestação colateral e a gente vai ver. Quais são as principais manifestações e os efeitos colaterais de um paciente que faz uso de um clorpromazínico, de um tiazínico? Os efeitos colaterais são principalmente ligados à questão hormonal. Vocês lembram da região hipotalâmica com produção ali de vários hormônios ali? De eixo neuroendócrino importante, como maturação na adenopófise, na hipófise glandular, como por exemplo a FSH, folículo estimulante, LH, luteinizante, como GNRH, né, que era precursor do GH, hormônio do crescimento. Nós tínhamos a prolactina. Recordam da prolactina? Significa que a dopamina faz o quê? Faz um feedback negativo para a prolactina. Enquanto você tem dopamina em níveis normais, por exemplo, você tem controle negativo da liberação de prolactina. Quando lhe falta dopamina, você não controla a prolactina e você tem muita liberação prolactínica. Não era assim no TDAH, na via túbero-infundibular? Era exatamente assim. O paciente com TDAH tinha o quê? Pouca dopamina, não controlava a prolactina, produzia prolactina, produzia descida do leite pelos ductos lactíferos. O nosso paciente com esquizofrenia não, ele tem muita dopamina, ele controla muito a prolactina, só que quando medicado excessivamente, em uma dosimetria não equivalente, quando há uma sobrecarga de uma hipermedicalização com clorpromazina, se inibe muito e quase que totalmente a função dopaminérgica, aí você passa a ter um efeito rebote com produção de prolactina e liberação do leite pelos ductos. Significa então que uma posologia inadequada de
clorpromazina ou um excesso de clorpromazina cria um eixo do que? Negativo para o bloqueio de prolactina, então não consigo ter um bloqueio prolactínico, aumenta a liberação de prolactina. Então, basicamente, esse é o erro neurobiológico da esquizofrenia. Indivíduos têm uma herdabilidade genética, efetivamente, com maior ou menor penetrância, se envolvem em questões de gatilho ambiental, seja dentro ou fora de casa. Esses gatilhos podem ser gatilhos, óbvio, que sociais ou gatilhos químicos, como o uso de substâncias entorpecentes, cocainérgicos, anfetamínicos, ou até mesmo o abuso de álcool. E esses fatores de gatilho podem levar ao quê? A um hiperestímulo de vias dopaminérgicas, um aumento da produção sistemática da substância negronegra, um envio através do sistema de ativação reticular aferente, uma hiperativação cortical, uma agitação, membros superiores e inferiores, uma taquilalia, igual eu estou agora desde que comecei a aula. Nesse sentido, parecem manifestações esquizofrênicas, hipercinetia, aumento de movimento, essas são todas manifestações. E outras piores que nós vamos relatar depois no quadro da aquarela de sintomas demonstrados daqui a pouco. E o que eu quero trazer com isso, e falei agora há pouco, é o uso das principais medicações que são contensoras dos problemas, dos sintomas. No caso, uma delas é a mais comum até hoje, prescrita desde a década de 50, é a clorpromazina. Até hoje se usa clorpromazina. Tem uma medicação que acho que vocês conhecem, chama Amplictil. O Amplictil é pura clorpromazina. O Amplictil hoje, não é a medicação talvez a mais prescrita para os pacientes com ali transtorno psicótico, né? Então o nosso antipsicótico neuroléptico mais comum é a clorpromazina, derivada dessas tiazinas, ok? Muito bem, inicialmente foram aí criadas para redução da quantidade de bradicilina e histamina circundantes. O objetivo era criar um antihistamínico, não é? Tipo um anti-inflamatório com um tensor de dilatação, e aí com um efeito colateral observou-se o que? Que os indivíduos ficavam mais calmos. Olha que bacana, né? E aí começou a criar uma molécula um pouco melhorada para a atuação em cima da dopamina, sendo que hiperproduzida e absorvida. Vamos conter essa dopamina aí para diminuir esse eixo excitatório no cérebro desses pacientes, tá? Muito bem, vamos mostrar a molécula, segundo aí o PAC, dessa clorpromazina. Veja só. Muito bem. Falei da parte epidemiológica, 10 a 11% da população nacional aí tem esquizofrenia, tratada ou não. Corte sagital, vista medializada do sistema nervoso central, com uma área achurada ali, pintadinha de vermelho, que é a área anterior da região cingulada, onde se encontram os principais receptores dopaminérgicos, são os receptores D2. Tá? Há uma outra linha de pesquisa, né, agora um pouco mais atualizada, moderna, de vanguarda, que pesquisa também ações serotoninérgicas envolvidas nas características de manifestação esquizofrênica. Mas a linha principal é a linha o quê? Dopaminérgica, linha de hiperprodução e hipercaptação de D2. Agora a linha serotoninérgica vem sendo o quê? Vem sendo investigada. E o porquê vem sendo investigada? Porque a linha serotoninérgica ela é importante como contrabalanço da dopamina. Significa que quanto menos serotonina eu tenho, mais dopamina o sistema nervoso central é forçado a fabricar, porque o sistema nervoso central precisa funcionar, ele precisa de excitabilidade. Então, se eu, porventura, veja, tenho pouca serotonina para algumas áreas neurais, que eu não as tenha, que eu tenha dopamina, então, para fazer as vezes. E se o contrário fosse verdadeiro, a mesma coisa. Se eu tivesse pouca dopamina, o sistema nervoso central se vê forçado a produzir mais quem? Mais serotonina para tentar compensar a falha do outro neurotransmissor, tá? Então, isso é uma verdade absoluta, tá? Eu tenho, então, pouca serotonina no paciente com esquizofrenia, o que faz com que o índice dopaminérgico ele esteja aumentado para neurotransmissões convencionais das vias associativas, das vias de projeção, das vias ali
que nós conhecemos e já vimos nos primeiros bimestres em neurofisiologia. Tá? Então vejam só, então a segunda linha de estratégia na compreensão e mais moderna na compreensão da fisiopatologia traz também um aporte aí serotoninérgico reduzido, o que faz com que a via dopaminérgica seja forçada a aumentar para caracterizar uma melhor neurotransmissão. Tá? Então vamos continuar as explicações referentes ao paciente esquizofrênico. Sintomas positivos a essa hiperprodução e hipercaptação dopaminérgica em D2. Quais seriam as principais manifestações desse indivíduo que tem essa falha extremamente grave? Vamos lá, esses sintomas positivos, volto a reforçar, são sintomas importantes no fechamento de diagnóstico. Com eles que é o fechamento de diagnóstico. Há 6 sintomas do rol desses daí que, quando fechados, a gente começa a fechar o diagnóstico do indivíduo. Precisa então da somação de 6 sintomas dentre esses demonstrados. Vamos lá, delírios. Então há uma condição bem importante nos delírios e uma distinção que há que se fazer importante também. Uma coisa é delírio esquizofrênico, outra coisa é delírio senil, do processo de senilidade, do processo de envelhecimento patológico do indivíduo. Durante o processo de envelhecimento nós temos 3 maneiras de envelhecer. Uma maneira ideal de envelhecer, que seria nós chamamos de senescência, senilidade e senectude. O ideal seria envelhecer com senectude. Oi? Não, é o Durval. Durval, ele fala que ele era senil. Ele fala e gosta. Tá se preparando. Brincadeira. É saudável, né? Processar. O que eu tenho? Senilidade, senescência e senectude. Senilidade é um envelhecimento patológico. É você envelhecer de uma maneira que não deveria. Muito tempo na história da humanidade a gente achou que algumas degenerações teciduais eram no processo de envelhecimento, mas obviamente que não são, não é? Nós não temos a obrigação de envelhecer com patologias associadas e atreladas ao nosso processo de deteriorização tecidual. O que acontece é, quando a gente envelhece, a gente tem uma maneira de tentar minimizar esses danos, seja um processo de oxidação tecidual, processo oxidativo, né, com glutationa peroxidase, superóxido desmutase. A gente pode alcançar essa benesse de envelhecer saudavelmente comendo alimentos que tragam consigo função, ou seja, o que nós chamamos na nutrologia de alifins, de alimentos funcionais, como por exemplo couve de Bruxelas, né, que tem muito fator antioxidante, como por exemplo vitamina E, dentre as lipossolúveis, que é o tocoferol, o alfa-tocoferil, a vitamina C, que potencializa a E e vice-versa, né? Outros elementos como os alfa e beta-carotenos, eles são importantes aí para diminuir as EROS, as espécies reativas de oxigênio singleto, consequentemente diminuindo o processo oxidativo. Então ninguém precisa envelhecer de uma maneira patológica. Claro, isso depende da melhora do hábito alimentar e também do aumento do nível de atividade física. Bom, moral da história voltando. Voltando o quê? Envelhecer com saúde é senescência e senectude. E envelhecer patologicamente é senilidade. Eu quero chegar no delírio. O indivíduo que tem delírio senil é diferente do indivíduo que tem delírio por esquizofrenia, né? Evidentemente porque até a faixa etária é diferente. As manifestações do paciente com esquizofrenia começam no início da fase da idade adulta. As manifestações começam por volta aí entre 18 e 25 anos. Você começa com manifestações desse quadro que eu estou mostrando. Já o processo de delírio senil começa aí por volta aí das 65, 67 anos. E claro, o próprio delírio em si, as próprias manifestações trazem meandros diferentes, né? Configuram ali coisas diferentes entre a senilidade e a esquizofrenia. Por exemplo, os delírios ali da esquizofrenia, falsas interpretações de percepções ou experiências. Agora, o delírio do paciente senil é um delírio completamente diferente. As percepções, elas são de um mesmo ambiente, alterações percepcionais de um mesmo ambiente, com alteração cronológica dos eventos. Então, os delírios de um paciente idoso, não é relacionado ao mesmo ambiente,
ao mesmo conteúdo, ao mesmo tema, só que ligados a períodos cronológicos diferentes, né? Etapas diferentes da própria vida que ele acaba ali contando naquela anamnese, ok? Enquanto o paciente com esquizofrenia não. Vejam só, percepções ou experiências completamente diferentes daquele ambiente que ele está ou daquele ambiente do qual ele subjuga que esteve no passado. Então são experiências completamente discrepantes da realidade, há uma fuga absoluta da realidade. Vamos fazer um contraponto com o TDAH? Olha que coisa triste e sofrível. Quem sofre mais, na minha visão, de um ponto de vista do clínico que o avalia é o paciente com TDAH. O paciente com TDAH, ele sabe o problema que tem, ele sabe que está atrasado, ele sabe que é chato, no sentido de perturbar ali a relação interpessoal, ele sabe que ele tem todas aquelas manifestações que nós vimos no quadro de TDAH, ele sabe o problema que tem, mas ele tem noção da realidade que vive. O paciente esquizofrênico não, ele não sabe tudo que ele apresenta, e tampouco acredita que são manifestações ruins, porque para ele é a pura realidade, a pia realidade. Então significa que o paciente com TDAH sabe na situação que está inserido, no quadro patológico que tem e nas manifestações que possui. O paciente com esquizofrenia não, para ele aquilo é a pura verdade, ele acredita em tudo aquilo, para ele é a vida que vive e tudo mais. Alucinações, o que mais ele tem além desses delírios? Alucinação visual, alucinação gustativa, alucinação olfativa ou olfatória, como queiram, tá? Eu tive uma aluna da psicologia, eu dei aula há 15 anos para psicologia. Há uns 8 anos atrás, uma aluna relatou: professor, eu tenho um irmão com fechamento de diagnóstico assertivo de esquizofrenia e ele tem alucinação gustatória. Ele come uns alimentos e sente gosto de outros alimentos completamente diferentes. Claro, você tem a possibilidade de modificação de quem? Daquela área do lobo da ínsula, lembra? Que respectiva a função da decodificação gustativa. Isso significa, então, que as alucinações não são aquelas apenas que a gente vê no cinema ou que outras pessoas normalmente relatam como a visual e a auditiva. As alucinações também são em outros sentidos especiais e importantes. Vozes que punem, ameaçam, e também o que é mais importante, que normalmente está presente, são os quadros de mania persecutória do esquizofrênico. O que é mania persecutória? Ele acha que está sendo perseguido, então ele cria teorias da conspiração e acha que realmente está sendo perseguido. Ok, pessoal? Muito bem, interessante. Vamos, distúrbio de pensamento. Pensamento desorganizado, não há uma linha focada de pensamento, há uma alteração e uma interrupção desse pensamento e o início de uma outra temática. Então há uma variação e uma flutuação sistemática na temática em que esse paciente, esse indivíduo conversa contigo. Agitação, frequentemente também agita as mãos e os pés, isso é muito parecido com as manifestações do TDAH, tá? Além disso, discurso desorganizado, exagero na linguagem, fala muito alto, fala muito palavrão, se expressa de uma maneira que não compete ao ambiente de convivência comunitária comuna, tá? Comportamento desorganizado, agitação, a gente já falou, e a catatonia. Algumas das vezes você pode pegar esse paciente catatônico, imóvel, né, reticente, sem manifestação. Normalmente as catatonias do paciente esquizofrênico vêm ao final de manifestações exageradamente agitadas, ou seja, esse paciente se agita muito, tem muita atividade neurotransmissional dopaminérgica e ele tem uma fadiga neural por excesso de neurotransmissores excitatórios. Há uma fadiga neural excitatória e, claro, uma fadiga metabólica, ele cansa de tanto se mexer, não é? Então a exaustão, né? Exaurindo estariam as fontes energéticas ali de glicogênio muscular, inclusive, e aí ele passa de um período de agitação por um período catatônico, por um período, inclusive após ali, um período de cansaço, de fadiga extrema. Pessoal, vai lembrar que esses sintomas positivos, eles perseguem esse paciente e de maneira cronológica o acompanham durante 2 décadas. Então veja, paciente com, por exemplo, fechamento de diagnóstico aos 20 anos, no início da idade adulta, pico hormonal, o cara está toda, ele vai ficar aproximadamente até os 40 anos com as manifestações positivas. Se com 25 detecção, até aproximadamente uns 45. O que significa que todas essas características são características de um quadro inicial. Ele é prolongado, ele é longo, esse quadro inicial, é um quadro de manifestações que
persegue durante 20 anos. É longo, mas é inicial. Depois esse quadro muda. Esse indivíduo, após os 45, 50 anos, ele não fica mais assim. Ele se torna um indivíduo completamente diferente. Olha só que engraçado. As manifestações esquizofrênicas da segunda fase, que nós chamamos de fase negativa, há um arrefecimento desse quadro de agitação. O indivíduo já fica o quê? Retraído, embotado, há um retraimento social. E daqui a pouco a gente vai ver a fase negativa. Bom, o que mais? Sintomas agressivos e hostis, então, quer dizer, há uma hostilidade, uma agressividade na fala, no comportamento. Isso é uma hostilidade e agressividade declarada por parte do paciente. Tá? E essas manifestações são comuns, extremamente comuns, principalmente nessa fase de sintomas positivos. Tá? E essa manifestação declarada, ela pode ser tanto no sentido oral, né? Na manifestação em que ele tem com outra pessoa, na conversa, no diálogo, e tanto quanto a manifestação nas vias de fato. Ele pode chegar, inclusive, a agredir uma outra pessoa. Um quadro bem importante, bem interessante dessas agressões, inclusive no final da tabela a gente tem aqui abuso sexual e assédio. Uma das principais manifestações disso, né, de toda essa animosidade por parte do paciente com alguma outra pessoa e desses abusos sexuais, vem a reboque à esquerda da interrupção arbitrária da medicação. Então é a principal patologia que faz com que o paciente, uma das principais, psicopatologias, que faz com que o paciente interrompa arbitrariamente a medicação. Ele, por conta, interrompe o antipsicótico neuroléptico, a medicação, por exemplo, a clorpromazina, fazendo com que ele, por exemplo, tenha picos dopaminérgicos na interrupção da medicação. Se ele tem pico dopaminérgico, o que acontece? A via ali que tem e está relacionada com a área cingulada, que estava controlada, que vocês conhecem que a área cingulada é responsável pelo instinto sexual, como é que faz quando ele tem pico dopaminérgico naquela área? Ele está mais sujeito às manifestações de abuso sexual. Por isso que muitas vezes dá o apelo midiático, o paciente com esquizofrenia abusou em não sei quem no metrô ou no trem e tal. Provavelmente houve uma interrupção arbitrária dessa medicação, uma manifestação aí aumentando a libido, o desejo sexual incontrolável, e aí, obviamente, ele pratica esses atos que são atos ilegais. Outra coisa importante, a automutilação. A automutilação é frequente, né, de maneira padronal nesse tipo de paciente. Já assisti, eu gosto muito de recomendar, se é que recomendar, mas recomendar um filme sobre esquizofrenia. Não sei se vocês conhecem, tem um filme, vocês conhecem um ator chamado Russell Crowe? Meu Deus do céu, vocês sabem quem que é a Taylor Swift? Sim. Vocês sabem, pelo amor de Deus, o que é isso? Nossa, já adorou já. Quer cantar pra gente? Tô brincando. Quem que é a Taylor Swift? Não esquece, mas quem que é o Russell Crowe? O Russell Crowe é o cara que fez o Gladiador, né? Você assistiu o filme Gladiador? Não. Beleza. Vai sair o Gladiador 2 agora. Inclusive o rei vai ser o Denzel Washington. Sabia que é o Denzel Washington? Maravilha. O gladiador novo é aquele que fez After Sun, pessoal. Fez quem? After o quê? After Sun. After Sun. Calma, gladiador. Peraí. Parece o nome do bloqueador solar. After Sun. Qual o nome After Sun? O Paulo Scaff. Deixa eu ver. Quem é o Paulo Scaff? O Paulo Scaff é do Partido Político. Não sei quem é esse rapaz. É o que eu gosto de cinema. Pessoal, veja só. Esse Russell Crowe fez um filme chamado Uma Mente Brilhante. Já assistiram Uma Mente Brilhante? Fantástico, né? Muito bom, muito bom. Ele conta a história real de um matemático chamado John Nash. Né? Então é um matemático que as manifestações iniciais do paciente com esquizofrenia são assim, relativamente, entre aspas, boas. Por que as manifestações são boas? Porque tem muita o quê? Muita dopamina, então cognição, pensamento lógico, no começo está voando. O que acontece com o passar do tempo? Essas vias elas começam a ter disfunções e o paciente começa a ter diminuição do grau de cognição. Mas no começo é um absurdo. Então assim, começa a fazer cálculo matemático com muita facilidade, começa a ter facilidades para outras áreas das artes e tudo mais. Mas com o tempo as manifestações começam a piorar. O que eu quero dizer com isso? No filme mostra como também
essa patologia vai progredindo, né, na personagem, e aí o que acontece? Tem uma hora que ele passa a ser internado, e aí mostra ele escarificando aqui a região do antebraço, cortando o antebraço, né, fazendo uma automutilação, e é questionado o porquê daquilo. Ele diz: não, colocaram um implante, um chip em mim, ele acha que foi chipado, né, e aí ele começa a se machucar para tentar tirar o chip, né, e se machuca mesmo, se corta na região dos punhos. Então veja, a automutilação é uma condição ali de manifestação frequente nos pacientes com esquizofrenia. Bom, pessoal, então basicamente esses são sintomas positivos, são sintomas de fechamento diagnóstico para o paciente esquizofrênico. Tá? Continuando, nós sabemos que esses sintomas eles podem avançar e progredir, e ao final da segunda década, aproximadamente 15 anos ou segunda década, esses sintomas positivos eles progredem para os sintomas negativos. Vejam só quais são eles: afeto embotado, retraimento social, isolamento, dificuldade do pensamento abstrato. Então, antes do que aquilo tudo poderia parecer uma facilidade para ele, agora se torna uma dificuldade, porque antes ele tinha muita dopamina jogando no sistema nervoso central e muita absorção em sítios D2. Hoje ele tem muito menos dopamina, há uma redução absurda no nível dopaminérgico. Então, aquelas vias que nós conhecemos, inclusive o TDAH, hoje elas têm uma hipofunção. Olha só, uma hipofunção de vias. Lembra? Mesolímbica, nigrostriatal, mesocortical. Nós veremos essas vias agora novamente, tá? Então veja, sintomas negativos, todos que diferem ali, diferem substancialmente dos sintomas positivos de agitação. Pensamento estereotipado, que a gente chama de grandeza de Deus, ele tem a tal da megalomania, acha que está certo. Napoleão, né, foi diagnosticado com esquizofrenia, era megalomaníaco. Ok? Então nós temos alguns personagens da história da humanidade que foram diagnosticados com esquizofrenia, Dom Pedro I, Napoleão e outros mais próximos, inclusive. Então o que acontece? Essa grandeza de Deus, essa megalomania, ela é bem frequente nos pacientes. Alogia, restrição da fluência, na produção do pensamento, um discurso incoerente, um discurso desorganizado, né? Então ele tem dificuldade de manter uma linha de raciocínio e, consequentemente, né, faz com que, né, esse discurso não tenha ligação, não tenha link entre os temas que ele vem apresentar, e troca muito rápido de tema também, não mantém uma linha de raciocínio aí deveras interessante. Anedonia, que é a ausência do prazer, mas não é a ausência do prazer só o prazer sexual, hein? A anedonia é toda e qualquer ausência de prazer. A anedonia, ele não sente prazer na alimentação, né? Em comer comidas que a maioria da população acha que são comidas saborosas, com açúcar adicionado, gordura saturada, aquela coisa toda. Ele tem ausência de prazer. A anedonia então se translaciona para o hábito alimentar, a anedonia se translaciona para o ato sexual, para as relações interpessoais, para a afetividade, para as emoções. Então ele tem redução aí do prazer, seja em qualquer área ali. Atenção prejudicada por conta de nós estarmos na terceira década das manifestações, ou quarta década das manifestações dos sintomas, com baixo índice dopaminérgico nessa segunda etapa, ou segunda fase, digamos assim, da patologia. Então a atenção muito prejudicada. E com o tempo, os sintomas agudos positivos dão lugar aos sintomas negativos, que são esses apresentados. Ok? Vamos continuar. Base biológica, você tem um QR Code, mas não está funcionando. Se quiser tentar. É verdade, outra vez também não funcionou, acho que expirou, não foi? Expirou no TDAH, então provavelmente isso também está expirado. Tá? Só para completar, né? E essas são as vias que estão alteradas no paciente com esquizofrenia. Veja só, via mesolímbica, vocês já sabem, do mesencéfalo do sistema límbico, naquele núcleo accumbens lá, que recobria o corpo amidaloide. Então a via de recompensa dele está totalmente alterada. Por isso que esses pacientes também são sérios candidatos à adição, a serem adictos às drogas que são psicoativas, né? Como cocainérgicos, anfetamínicos e coisas que tal. Então veja só, essa via mesolímbica muito ligada a sintomas como agressividade e hostilidade, né? Então sintomas ali de característica mais emocional e menos de característica motora. Então a via mesolímbica.
Via mesocortical é aquela que sai do mesencéfalo e passa para o córtex, é a via do SARA, que estava alterada lá no TDAH e também se encontra alterada na esquizofrenia. Tá? Então vejam só, numa fase secundária, né, que é aquela fase da terceira década, essa via está o quê? Rebaixada. Eu tenho uma redução da dopamina. Redução substancial de dopamina, diminuição da capacidade cognitiva, diminuição da vontade, da motivação, da proatividade, tanto para tarefas motoras, tanto quanto para a idealização, né, de objetivos de vida. Então, na terceira década da doença, tudo piora. Se é possível piorar, piora mesmo. O indivíduo não tem o quê? Ele tem uma apatia crônica, ele não tem vontade de realizar nada, fica em casa, pura e simplesmente fica retraído, tá, de toda e qualquer relação que faça com que ele tenha um objetivo futuro ou uma motivação, seja ela emocional ou, obviamente, para alcançar um retorno financeiro, algo do tipo. Ele não sai de casa para trabalhar, não sai de casa para se relacionar, não quer saber. Isso por redução de dopamina. E aqui uma outra via, que é a nigrostriatal. Vocês já sabem também, via comentada no TDAH, a via nigrostriatal vai da substância nigronegra lá no mesencéfalo até o corpo estriado. Quem era o corpo estriado? Putame, globo pálido interno, globo pálido externo, as áreas de programação extrapiramidal. Tá? Então a via nigrostriatal também está alterada. Vejam só, tá? E a principal alteração dessa via extrapiramidal é dada pela atividade motora, né? Por manifestações sindrômicas da atividade motora. É uma via que agora, na terceira década, né, de manifestação de doença, não tem dopamina. Se não tem dopamina nessa via motora, como é que está a programação? Tem uma falha na programação. O paciente começa com sintomas do quê? Sintomas extrapiramidais. Começa com tremor, começa com descontrole da movimentação, organização, coordenação motora do tronco, tá? Então ele começa a ter manifestações motoras severas, tá? Então vejam só, as duas últimas vias comentadas normalmente se alteram na segunda fase da doença. E a primeira via comentada se altera na primeira fase da doença, sim ou não? Não vou esquecer disso? A primeira via alterada, ela se altera na primeira fase da doença. E as duas últimas comentadas se alteram na segunda fase da doença. Tanto que essas condições podem levar ao quê? O parkinsonismo. Que o parkinsonismo, com exatidão, é o quê? É a queda brusca da dopamina, não é assim? Quando falta, dopamina, tem manifestações parkinsonianas, não é? Falta pessoal dos núcleos da base. Como que é a manifestação de um Parkinson, por exemplo, vocês recordam? A manifestação clínica de um paciente com Parkinson? Eu só falando com vocês, sexta-feira. Como que é a manifestação clínica de um paciente com Parkinson? Tremor, o que mais? Ele tem marcha festinante, anteriorização de tronco, hiperextensão cervical. Aqui o sintoma, o sinal de rolar pílulas e tem linguinha pegar moscas. Não é? Você nunca viu um senhorzinho, uma senhorinha com Parkinson andando dessa maneira? É assim, ó, marcha festinante, ok? Flexão e flexão de cotovelo, anteriorização de tronco, extensão cervical e a linguinha. É triste. Então é muito triste. Então o que acontece? Veja só, o Parkinson pode ser uma consequência secundária de uma manifestação esquizofrênica na segunda fase. Mas eu posso ter um quadro de Parkinson antecipado? Posso ou não? Posso, desde que na primeira fase as medicações sejam muito fortes e com hiperdosagem. Porque se eu dou muita clorpromazina e eu estou, por exemplo, exagerando na dosimetria, na posologia medicamentosa do meu paciente, eu estou cessando completamente a via dopaminérgica. Se eu cesso completamente a via dopaminérgica, o paciente passa a ter Parkinson. Acontece no filme, você lembra? Né? O paciente lá, o Russell Crowe lá, o que acontece? Tem uma hora que ele está pós-medicado, com as pombas lá no pátio, tem alguém o observando pela janela, ele está lá na marcha festinante já. Né? Então já começa com manifestações do parkinsonismo por hipermedicalização. Só alguma dúvida?
Sim ou não? Vamos lá. As medicações que a gente tem, mais comuns, ó. A clorpromazina, que é o Amplitil. Pericinazina, famosa também, que é o Neosine. Então essas medicações aqui são as medicações mais prescritas para o paciente com esquizofrenia ou com transtorno psicótico. Tá? As hipóteses que foram comentadas. E aqui uma revista que é a Nature, né? Uma revista de alta impactação científica, com alto JCR, Journal Citation Report, fato índice H, gente chama, tem um índice H altíssimo. Tá? E nós temos vários braços da Nature, assim como temos vários braços da revista Science. Tá? Então esse é o braço ali na psiquiatria da revista Nature, uma revista essa específica, esse braço de psiquiatria da revista, não é? Deve ter aproximadamente um fator de impacto entre 9 e 10. A revista com o maior fator de impacto nacional deve ter 3,8. Né? Então essa revista tem de 9 a 10 fator de impacto e um alto índice H. Moral da história. Tá? Depois vocês podem acessar esse link aí, só para que vocês tenham noção de quantos são e quais são os genes aí de herdabilidade genética para esquizofrenia. Eu vou pagar para ver? Não. Então é claro que eu vou me afastar dos fatores gatilho ambientais, porque eu não vou pagar para ver se tem ou não alta ou baixa penetrância para a esquizofrenia. Pessoal, alguma dúvida de esquizofrenia? Tem certeza? Eu vou começar então borderline. Pode ser? Vamos lá? Os sintomas